Aqui estou para apresentar para vocês um aulão hoje, o Aprova Português. Sejam todos bem-vindos e espero atender às expectativas de vocês e como o Lucas aqui da minha equipe explicou, ao final, perguntas, estarei aqui para atendê-los, para a gente poder manter essa sequência. Então, vocês podem anotar, né, para não esquecer. De repente, na apresentação de algum slide, aparecer alguma dúvida, algo que queira questionar, anote, por gentileza, que eu estarei atendendo. Então, aqui estou. Quem sou eu? Então, eu sou a professora Carmen Neto, moro na cidade de Foz do Iguaçu, mas a minha naturalidade, eu sou de Minas, da cidade de Uberaba, mas moro em Foz do Iguaçu. E, profissionalmente falando, eu tenho uma experiência de 12 anos, para mais um pouquinho, né, no ensino superior, em disciplinas mais relacionadas à língua portuguesa, à produção escrita, em cursos de letras e demais cursos, seja preparatórios, né? Cursos preparatórios para concurso, cursos de outras áreas, como administração, engenharia, contábeis, enfim. Durante essa minha jornada na vida acadêmica, no ensino superior, eu tanto atuei em cursos específicos da área relacionadas à língua portuguesa, quanto aqueles cursos que ofertam e ofertavam a disciplina de língua portuguesa. E nessa jornada, nessa caminhada, eu consegui, por meio deste método, o Aprova Português, um método desenvolvido por mim, tanto da minha caminhada, quanto da minha experiência, da minha vivência, e dos conhecimentos que eu fui também absorvendo por meio das dificuldades dos alunos, eu consegui desenvolver esse método e possibilitar a aprovação de mais de 300 alunos. E este método, ele não simplesmente aprova, o nível de aprovação chega a 95%. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que foi aplicado o método Aprova Português, desde aquele aluno que tinha dificuldade extrema em relação à língua portuguesa, ele conseguiu ter o alcance a ponto de ser aprovado. Por isso, estou aqui para conversar com vocês e eu espero, assim, que a noite de hoje seja uma noite, assim, bem esclarecedora e motivadora para vocês, tá? Então, aqui está o método. Como ter 3 vezes mais aprovações em provas através do método Aprova Português. E este método, ele é um método desenvolvido de tal forma que ele é assim, independentemente de ter feito aulas em cursos, independentemente da sua idade, de você ter pouco ou muito dinheiro, são questões bem relevantes que pesam para nós no momento em que nós vamos investimos, né, em algum curso ou algo assim, né? Independentemente dos traumas que você já teve com a língua portuguesa, porque na nossa caminhada, eu me incluo na nossa caminhada para a aprendizagem, o estudo da língua portuguesa, para muitos, foi traumático. E eu não cheguei a ter traumas relacionados à língua portuguesa, mas eu já lidei com muitos alunos que a dificuldade que eles apresentavam em relação à língua portuguesa não era somente em relação à aprendizagem, mas em relação à forma como foi passado esse conteúdo para ele. E digo para vocês, assim, como uma autoridade no assunto, chega a quase 80%. É um número elevado para aqueles que digamos assim, que já passaram, já cumpriram a sua jornada estudantil e chega no ensino superior, principalmente, com muitos traumas relacionados à língua portuguesa, tanto em relação à gramática, tá? Quanto em relação à produção escrita.
Então, este método foi pensado em relação a isso também. Por quê? Porque eu já precisei, entre aspas, aí, curar traumas. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, mas assim, curar traumas em relação a dificuldade de compreensão das regras gramaticais e o medo e o terror de escrever uma redação ou responder a uma questão dissertativa, uma questão aberta. Então, é um método também que vocês podem estar observando aqui, olha, no slide, sem esqueminha e macetes. Isso não significa que eu não aprovo, que eu não concordo com esquemas e macetes, não é isso. É que o método, ele não tem como profundidade esquemas e macetes. Porque a prioridade é o pensar a língua portuguesa, a regra, como se escreve, e depois desse raciocínio construído, dessa aprendizagem realmente efetivada, aí sim, por que não ter um esquema ou um macete para um momento assim de suplício? Ah, eu preciso lembrar. Ah, tem uma música, e você lembra? Mas não assim, esse é um macete para aprender crase. Não. Para aprender crase, a minha crença é de que não é por macete. Você vai aprender como é o raciocínio e o porquê da existência de uma crase. É isso que você vai encontrar lá no método. Porque uma vez que você aprende, você raciocina, você resolve qualquer questão de qualquer banca. Desde aquela banca mais, digamos, mais fácil, né? Nós temos níveis de banca, desde aquela banca que a prova tem um perfil mais fácil, até aquela banca que tem um nível de exigência maior. Falaremos sobre isso daqui a pouco, tá? Então, por isso, essa importância aqui no método do cuidado que eu tenho e tive em relação a esqueminha e macetes. E, por fim, faz parte também desse método, independentemente de você ser profissional ou não, formado na língua portuguesa. Por quê, pessoal? Eu já tive alunos, grupos de alunos, e não é diminuir ninguém. É um sistema, é um processo de formação que não dá conta de oferecer tudo para aquele que se propõe a se formar, né? Para ser professor, seja de língua portuguesa, de matemática, enfim, de literatura, enfim. O que ocorre é que, durante a formação deste professor, são muitas disciplinas e não há aquela possibilidade de aprofundamento. O aprofundamento, ele vem na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Mas o profissional que já está, por exemplo, em sala de aula hoje, e que precisa ensinar a língua portuguesa e que, de repente, não teve ainda essa experiência, ele precisa se atualizar. Então, o método, a prova português, também tem este cuidado, porque eu já precisei, sim, eu precisei não, eu já tive alunos profissionais que me procuraram para que eu trabalhasse exatamente isso, né? A atualização para que ele tivesse uma segurança maior para o ensino. E isso é muito bom, sabe por quê? É aquele profissional que está preocupado em oferecer o melhor. E não simplesmente como ele saiu da formação dele. É aquele profissional que busca estar atualizado para ser cada vez melhor, tal como vocês. Eu acho que vocês estão aqui buscando também o melhor. Seja o melhor em termos de concurso, o melhor para aprender, para ser aprovado e, por que não, se já atua em sala de aula, também para se aprimorar. E aí, nesta caminhada, eu tenho aqui para apresentar para vocês, logo no slide seguinte,
alguns exemplos daqueles que tentaram, que buscaram esse conhecimento e conseguiram alcançar o objetivo que eles, no momento, estavam almejando. Deixa eu passar aqui para vocês. Vejam só, nós temos aí um grupo de jovens, aqui estou eu, né, com todos eles, eu aqui, com essa juventude aqui, o Nicolas, o Jean, o Andrei está participando aí da live, a Laís, o Gustavo. E olha só, são pessoas da minha intimidade? São, esses jovens, eu tenho aqui o Jean e a Laís são meus filhos, o Nicolas, meu sobrinho, e o Gustavo, que é, digamos aí, o meu genro, né? Meu futuro genro. Então, vocês podem estar pensando, mas a professora Carmen é mãe, é tia, claro que ela vai ajudar bastante, é claro que eles vão passar em um concurso. E acreditem ou não, foi pouca a minha participação na vida deles, mas a orientação em relação à língua portuguesa, ela foi fundamental. Aqui, neste momento, eles estavam em um aulão, porque teve aqui em Foz do Iguaçu um concurso de nível federal, um concurso para a Itaipu. E tinha, né, foi um concurso com vagas abertas para vários níveis, nível médio, nível superior, né? E essa galerinha aqui tentou, foram muito bem, a concorrência foi enorme e o processo ainda está, né, esse processo do concurso ainda está em andamento. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Por exemplo, o Jean. O Jean é o meu filho do meio e ele já trabalha na Itaipu Nacional. E o Jean, ele ingressou na Itaipu por meio de um concurso e foi o primeiro concurso que ele fez, o primeiro emprego do Jean é na Itaipu Binacional. E recentemente ele passou também no concurso para a Petrobras. Então, olha assim, a mamãe aqui fica toda, né? Mas o que eu quero dizer se não é somente a Carmen mãe. O que eu estou dizendo aqui é em relação ao apoio na língua portuguesa. E o Andrei, que está aí na live, também, o primeiro concurso que ele fez foi para a Universidade Latino-Americana, que é a UNILA, e ele é técnico em edificações, e na época, eu me lembro, tinha 3 vagas, e o Andrei, com seus 19, 20 anos, depois ele me corrige certinho, mas também o primeiro emprego dele, que ainda é, né, onde ele está hoje trabalhando, de nível federal. Ele concorreu com profissionais, técnico-edificações, já experientes, e com 3 vagas apenas ele ingressou. Então, o método já foi sendo construído a partir de tudo isso. E, para finalizar aqui essa parte, olha só, o Nicolas foi surpreendente quando ele fez a prova da Itaipu. Por quê? Porque eu trabalhei com eles exatamente as questões com o perfil da banca. Eu sempre atentando para eles. A banca tem esse tipo de questão. Isso. E fomos trabalhando. E quando ele fez a prova, ele trouxe a prova e ele me disse: tia, foi exatamente como a senhora falou. As questões que foram cobradas nesta prova, neste concurso, foram tais como as que a senhora trabalhou na aula. Então, ele foi muito bem na prova de português. E eu me lembro, o Nicolas me perguntou assim, eu não lembro o que é gênero textual, porque fazia parte do conteúdo do edital, e eu expliquei para ele, e caiu algo. Então, assim, dúvidas que apareceram e que foram fundamentais ele ter tirado, né? Para poder fazer uma boa prova. Aqui, eu tenho a Maria. A Maria é uma amiga, tem aí o depoimento. Quem já assistiu aí as minhas postagens, tem ali um vídeo da Maria, no aulão, no grupo do aulão também. Então, a Maria, resumindo a história dela, foi aquela aluna que chegou para mim e disse: Carmen,
Eu não sei sequer o que é substantivo. Não me fale em morfologia, fonética, fonologia, que eu não tenho ideia do que é isso, mas eu quero muito passar em um concurso público. A Maria é formada em assistência social. Ela estaria ou estará logo mais aí na live, devido ao compromisso. Mas Galera, eu gostaria de enfatizar aqui também, né, que todas essas dicas dessas histórias, dessas pessoas que vocês estão vendo, são coisas que, se vocês aplicarem aí nos concursos de vocês, nas provas de vocês, aumenta muito as chances de vocês não só passar na prova, né, professora, mas também o fator você pensar o português, né? Pensar. Nós temos essa dinâmica, eu e o Lucas, viu? Nós gostamos assim, nós programamos a nossa live justamente com essa dinâmica. Precisando, o Lucas vai estar aqui conversando com vocês também, porque nós dois trabalhamos assim de uma forma muito, sabe, sincronidade. Nós temos assim esse vínculo, né? Então, a Maria, nós não imaginávamos que ela, né? Não estou duvidando do potencial dela, não é isso, mas com o nível que ela começou e conseguir o que ela conseguiu hoje, não hoje, né? Mas atualmente, ela passou quando ela realmente se preparou e nós trabalhamos com este método. A Maria alcançou o primeiro lugar. E hoje, eu sempre a parabenizo, ela está num cargo de chefia. E ela mesma diz, não fossem as aulas da Prof. Carmen, eu não teria chegado onde cheguei. Eu não esperava ouvir isso, porque é o carinho, é o amor que envolve, sabe, no ensino também. Então, assim, tudo isso parece ser bom demais para ser verdade. Mas vocês estão vendo aí que é realmente verdadeiro, não é uma montagem, não é assim, parece que é uma balela, parece que é um método também que vai me enganar. Por que eu digo isso, gente? Porque é o que eu tenho escutado às vezes. Eu comprei um método tal, mas o seu está funcionando comigo. Então, por isso que eu estou aqui. Pessoas reais, verdadeiras, histórias verdadeiras acontecendo. E a vida dessas pessoas mudando em função de uma aprovação, de conquistar aquilo que almeja. E logo aqui eu tenho o Bruno. Bruno, acho que o Bruno está aí. Levanta a mão, Bruno, se você está participando, abre o teu microfone, porque a história do Bruno é uma história recente. Deixa eu verificar. É o Bruno, olha aqui o Bruno. Caso ele não possa se comunicar agora, o Bruno, quando entrou em contato comigo, ele falou, professora, eu sou muito mal em português e eu tenho um tempo curtíssimo para poder fazer a prova, que foi agora, esse final de semana, domingo passado, teve um concurso aqui em Foz do Iguaçu, e o Bruno vai concordar comigo. Então, nós tivemos alguns encontros português, e o Bruno mesmo me disse, professora, de 10 questões, eu acerto 2, eu acerto 1, como é que eu vou conseguir? E eu falei, Bruno, venha fazer a aula que eu vou melhorar isso, nós vamos conseguir isso. E o Bruno, de 10 questões, ele acertou 8 questões. Eu o parabenizei, foi uma honra ter auxiliado o Bruno nessa história da vida dele, porque foi um salto. Quizá não conseguiu aí as 10 questões, mas de 1, 2 para 8 questões é um nível elevado. E é isso mesmo, ele confiou em mim, ele acreditou no método e funcionou. Então, o Bruno, no momento aí que puder, ele tem o depoimento dele. E se ele quiser. Então, eles conseguiram, por que você não pode conseguir? Por que você não pode confiar, e acreditar que o método Aprova Português pode funcionar com cada um de vocês que está participando aí para atender a necessidade, a vontade, o objetivo, a mudança de vida que vocês buscam, que vocês almejam. Vamos ver aqui. Eu estava aguardando se o Bruno iria se manifestar. E olha só, aqui também
Nós temos só para apresentar para vocês aqueles que conseguiram. Então, eu tenho aqui um aluno que foi aprovado e hoje é policial militar. Aqui eu tenho um aluno, ele foi meu aluno na faculdade, o Gabriel, e o Gabriel publicou um livro. Então, assim, o objetivo do Gabriel era publicar um livro. E por meio da formação dele, das aulas de português e demais aulas que ele teve, eu também, em sala de aula, no ensino superior, eu aplico o método Aprova Português, né, para facilitar e auxiliar no conteúdo. Então, Gabriel, assim que ele se formou, ele publicou um livro. E eu tenho aqui a Aline, essa aqui foi a minha querida aluna da área da farmácia. Olha só, ela com uma chave na mão, porque ela passou um concurso para trabalhar no município, além de ser professora, né, também, mas ela passou e o sonho dela era passar no concurso e comprar o apartamento. E eu me lembro até hoje que quando saiu no edital de convocação dos aprovados, ela me mandou uma mensagem: você faz parte dessa história. Então, é uma honra para mim quando eu vejo que o método está funcionando e que pessoas estão mudando a vida delas. Aqui também eu tenho um grupo de alunos da área de contábeis que ficaram muito felizes e realizados com as aulas de português, com o que eles puderam aprender. Então, eles conseguiram melhorar, porque quem é da área da matemática, às vezes, né? Eu não gosto de português. E pode ver, todos felizes, me pedindo mais aulas, se pudessem, né? E veja só, o que ser aprovado vai te proporcionar? Eu não busco aprovação em um concurso simplesmente, eu quero ser aprovado. Eu tenho algum objetivo, eu tenho algum sonho. Então, aqui, um lazer, poder viajar, poder ter momentos, né, agradáveis com a família, com os amigos. Aqui, você se realizando como profissional, dando aula, auxiliando a mudar a vida de pessoas. Aqui no cantinho, eu tenho um ex-aluno também, que, por meio do método, ele aprimorou bastante o português dele. E o que foi o sonho dele? Fazer uma prova para o mestrado e fazer o projeto. Então, neste momento aqui, ele muito feliz, por quê? Com o meu auxílio, com a aplicação também do método Aprova Português, ele conseguiu elaborar um excelente projeto para ingressar, um projeto de pesquisa, eu quero dizer, né? Para ingressar numa universidade federal, e hoje ele já conseguiu concluir o mestrado. Então, são sonhos que eu acho que é o que todo mundo busca. O meu sonho é esse, eu vou em busca dele. E por meio dessa live, dessa nossa conversa aqui, vocês estão encontrando um caminho para conseguir realizar esse sonho, né? Aqui um lembrete da minha equipe, né? Só para darmos aí para vocês respirarem um pouquinho. Então, logo mais, vão ficando aí na live, nós teremos um Tira Dúvidas e tem sorteio. Excelentes sorteios aí para vocês, tá? No fim do evento. Então, não tem muito ainda para eu falar. Agradeço a paciência de vocês, espero que vocês estejam gostando, mas aguardem que tem sorteio de coisa boa. Olha só, é muito importante eu também apresentar para vocês a minha história de vida nessa construção de conhecimento. Por que eu digo isso? Eu não nasci sabendo português, né? Eu não nasci dominando. Hoje nós temos as crianças aí, né, com as suas genialidades, mas eu não nasci com essa condição. Então, a minha história, a minha formação, como vocês podem ver aqui, ela nem sempre foi fácil. Eu tive as dificuldades que você tem hoje. Tanto é que a minha formação não foi assim, terminei o meu ensino médio, na época, 2º grau, e já comecei uma faculdade. Não.
eu tive que adiar para poder trabalhar. Por quê? Olha só, tive as minhas dificuldades financeiras. Quando nós temos ali os 18, 19, 20 anos, nós passamos por essa situação devido a vários fatores, né? Então, eu tive sim as minhas dificuldades financeiras, que não foi uma caminhada fácil, mas eu nunca desisti. Sempre fui mantendo o foco. Aqui, a minha primeira formação, porque eu sou formada em letras, tenho mestrado e formada em direito também, mas a minha primeira formação foi em letras e eu demorei anos para dominar o português. A faculdade de letras não me deixou pronta para ensinar a língua portuguesa. Eles consideravam ali o colegiado disciplinas mais relevantes do que, não sei qual a linha do colegiado, mas para vocês terem uma ideia, eu não tive aula de gramática. E eu precisei, entre aspas, aí, dar meus pulos e buscar toda a bagagem que eu tinha e me dedicar, me debruçar e estudar para estar hoje aqui falando com vocês com autoridade sobre gramática, sobre língua portuguesa, porque eu estudei e me dediquei e fui mantendo o meu foco, né? E durante essa minha vida acadêmica aqui, olha só, eu e meus 3 filhos. Nessa faixa etária aqui, como talvez um de vocês também esteja passando por isso, mas quer mudança de vida. Mas eu tenho meus filhos pequenos. Eu tenho que cuidar da família. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Enfim, as dificuldades, que eu não vou dizer agora no momento que os filhos foram dificuldades, mas foram assim, foi necessário ali uma dedicação de tempo, né? E eu dei conta. E como eu fiz isso? Eu precisei adotar estratégias. Como assim estratégias? Eu estudava no mesmo horário que eles iam para a escola. Quando eu os buscava, chegava em casa, eu preparava o almoço. Às vezes eu preparava o almoço 6 horas da manhã e chegava na faculdade e ali todos almoçávamos e eu adotei uma estratégia para estudar de madrugada. Quando eles estavam dormindo, para eu me dedicar a uma prova ou outra, eu adotei a estratégia. Nessa prova eu estou bem, nessa disciplina, então eu vou me dedicar mais a essa daqui. Precisei ver, vez ou outra, agora eu vou contar um segredo, eu precisei matar umas aulas, mas para o bem, para ir para a biblioteca e estudar. Então, assim, foram estratégias que eu adotei. Por quê? Na época, não tinha o que se tem hoje. Curso online, aulas disponíveis, métodos para nós investirmos, como este aqui, nós não tínhamos. Era livro, 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 pesquisa, pesquisa, e não tinha a internet tão desenvolvida como tem hoje para tirar as dúvidas que às vezes temos, né? Então, tudo isso foram as dificuldades aí, de modo algum, meus filhos foram dificuldades, mas o tempo que eu precisei dividir com eles, e eles também tiveram seus momentos de ausência, então eles também tiveram ali as dificuldades deles, não é? Para lidar com isso, mas, como vocês podem ver, está tudo bem. Me formei e comecei a trabalhar diretamente no ensino superior. Por quê? Olha só, gente. O que aconteceu? Eu não podia ficar naquela dependência financeira, só estudando, cuidando de filhos. Eu queria mudança de vida. Fui fazer a faculdade. Mas fui concurseira também. Vocês estão vendo aqui essa pessoa magrinha, né? Sou eu. Então, aqui está a professora Carmen. Banespianos. O que é Banespianos? Para quem não lembra, se hoje nós temos o Santander, mas antes do Santander, em algumas cidades, era o Banco do Estado de São Paulo, Banespa. E, na época, eu queria essa mudança de vida. O que eu resolvi fazer? Vou estudar para concurso. Por quê? Eu trabalhava, nessa época aí, à noite. Eu entrava no meu trabalho
às 5 da tarde e saía às 11 horas da noite, caminhava 1 quilômetro a pé, 11 da noite, em uma rua isolada, para pegar um ônibus e chegar em casa. E nessas caminhadas eu pensava, eu não quero mais isso para mim, eu quero melhor, eu quero ter meu carro. Não quero depender disso, de tudo isso aqui. É claro que a gente agradece a empregabilidade, mas a gente quer mudança de vida. Então, eu fui estudar e eu tive a minha primeira aprovação quando ainda não era formada. E nessa época, eu trabalhava em uma faculdade onde eu atendia alunos, cursando, esses alunos cursavam ensino superior. E o que aconteceu? O concurso para o Banespa. E no dia do concurso, como não exigia nível superior, aquela fila enorme, né? E eu vendo os alunos da faculdade, eu falei, poxa vida, que chance que eu vou ter. O que me salvou? Porque eu passei, e passei bem, eu passei em 14º lugar. O que me ajudou foi a língua portuguesa. O domínio da língua portuguesa, sem ainda ter o meu ensino superior em letras. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que nós nos dedicamos, nós conseguimos. Por isso que eu sempre encorajo para que estudem, se dediquem e invistam, porque vale a pena. E não foi somente no Banespa. Na época, eu passei em 2 concursos públicos. Eu pude escolher. Então, eu passei no Banespa e passei na empresa chamada Copel, que para quem não é aqui do estado do Paraná, é a empresa da energia elétrica. Em Minas é CEMIG. Então, cada estado aí tem a sua empresa. Então, 2 concursos de nível estadual. Na época, eu havia feito também para a Caixa Econômica Federal, mas eu não passei. Mas eu passei em 2 e pude escolher. E escolhi o Banespa porque tinha mais benefícios, digamos assim. Aqui, eu já formada, aqui é um momento em que eu estou acompanhando uma turma de formandos. Então, aqui eu já professora com mestrado, acompanhando aqui a graduação, né, de uma turma de letras. E aqui, eu e o meu professor orientador para o mestrado, porque quando eu terminei o curso de letras, teve o curso de mestrado. E o que aconteceu? 90 candidatos para 11 vagas. E eu tive a oportunidade de passar e conseguir fazer o meu mestrado como bolsista. Eu fui bolsista. O que é ser bolsista? Durante 2 anos eu recebi o salário do governo para poder estudar. Foi fácil? Não. O que me ajudou também? A minha prova dissertativa, porque o mestrado em uma universidade pública, no meu caso ali, foi uma prova dissertativa, uma folha ao maço, com uma pergunta e eu dissertar sobre os pensamentos de 2 autores ali que eu havia lido. E agora eu chamo a atenção porque eu precisei também usar a estratégia de leitura. Eu tive 15 dias para ler 3 livros. E aí, o que eu fiz? Eu falei, poxa vida, nenhum dos 3 eu tenho. Esse aqui custa R$300, esse aqui, enfim. Um amigo me emprestou um deles, o livro de R$300, e eu, estratégia de leitura para entender todo o conteúdo. E os outros 2 eu comprei, né? Comprei desses livros. Um eu paguei para ser aquele envio SEDEX, e o outro o envio normal. Por quê? Enquanto o outro não chegava, eu lia o que chegou por SEDEX. Então, foram estratégias, e foi tamanho o cansaço que eu até comentei aqui com o meu auxiliar técnico aqui, o meu assessor, que ele até se surpreendeu, porque em um dado momento, eu acho que já aconteceu com algum de vocês aí, eu me estressei.
porque era um domingo, eu me dedicando ao estudo, e aquele conteúdo não entrava na minha cabeça, eu nunca tinha visto aquele autor, nunca tinha escutado falar da teoria dele, e eu joguei o livro na parede. Eu falei, mas que, né? E aquele palavrão, por que que não entra na minha cabeça? E eu acho que isso acontece, já aconteceu com vocês também, quando vocês estão estudando. Por que que português não entra na minha cabeça? Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso, né? E então vem aquele desespero. Ah, mas aí eu, né, me recompus. Falei, não, calma, você é uma dama, né? Mantenha, se recomponha. Então, não pode fazer isso com um livro sagrado, e para mim, né? Então, eu peguei o livro e o que que eu fiz? Eu adotei ali uma leitura onde, capítulo por capítulo, eu fui buscar as ideias principais. Por quê? Não havia tempo hábil para eu ler tudo. Não que a gente não deve fazer isso, mas para aquele momento eu precisei adotar isso, não é? E a prova foi na terça-feira e eu fui aprovada e as etapas pelas quais a gente passa no mestrado, tem essa parte escrita e depois tem a defesa. E eu me lembro até hoje que também a língua portuguesa me ajudou neste ponto, porque eram 8 doutores para eu defender o meu projeto. E antes de eu fazer a defesa, uma professora disse: eu tenho orgulho de ter sido sua professora, porque a sua nota foi a melhor nota da prova aberta. E ali também eu consegui, só um minuto, um segundo, né? Para beber um gole de água. E ali também eu precisei da oralidade para defender o meu projeto. Então, o domínio da língua portuguesa, neste momento formal, também foi relevante. Então, vocês estão vendo? São experiências, são as minhas vivências. Tudo isso colaborou para que eu elaborasse, construísse o meu método, que agora eu vou apresentar para vocês. Um método que traz 3 vezes mais aprovações e que tem como base esses 5 pilares, tá? Como organização, como estrutura. Olha só. O que... Quem quiser anotar, pode anotar. Se tem dúvida, mas o que é esse aí? Número 1, número 2. Anotem, tá? Olha só, o número 1, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espero que esteja tudo bem, me ouvindo, tudo tranquilo, né, equipe? Dê um alô aí, galera. Dê um alô. Tudo bem aí, gente? Olha a minha aluna ali, a Vilene. Tudo bem, Vilene? É que eu estou vendo alguns, outros eu não vejo, mas olha, tudo bem, né? Alessandra dando um tchauzinho. Olha ali, tem boa noite, tudo bem? Ah, muito bem. Vão anotando aí as dúvidas de vocês. Eu estou com 2 telas, por isso que eu estou virando assim, tá? Então, olha só. O número 1 o método, ele vai trazer para vocês a análise correta da sua prova no edital. Por quê? É muito importante fazer uma análise o que o edital está pedindo, o que ele quer do candidato, o que ele vai exigir, não é? Número 2, autoconhecimento e as técnicas de estudos. Então, como é que eu estudo? Qual a técnica que eu aplico para estudar? Quais eu devo aplicar? Então, o método vai trazer para vocês. E importante também, olha só, distribuição do tempo com relação à data. O que acontece aqui, ó? Como eu citei sobre o Bruno, o tempo dele era curto. Como que ele iria distribuir para poder render o estudo dele? O método vai trazer isso também. Número 4, a prioridade de conteúdos para o estudo. Então, o que é que eu devo priorizar? O que é que eu devo estudar mais? O que eu posso deixar para depois, para ter um tempo maior para este conteúdo? E número 5, conhecimento da banca e nível de formação. É muito importante conhecer a banca
que vai elaborar a sua prova, né, de concurso, e qual é o nível de formação, assim, o concurso que eu estou fazendo é nível fundamental, é nível médio, ou é nível superior, né? Então, também tem diferença nas questões em relação à formação. Deixa eu só um minuto, anotem aqui, vou deixar um pouquinho a tela só para vocês visualizarem, se tiverem alguma dúvida. Aproveita agora. Aproveita, né? Aproveita a chance. O que acontece, pessoal? Por que tudo isso que eu apresentei no slide anterior foram pilares importantes para a elaboração do método, para essa construção? Porque existem jeitos errados de tentar passar em provas e que você deve evitar. Um deles, sermos ensinados da forma errada, nos causa uma dificuldade, e a gente, eu vou tentar igual, eu vou tentar estudar sozinho, eu vou tentar. Claro que um ou outro que estuda sozinho, ele consegue, mas você pode muito bem aumentar a sua chance, né? Outra, comprar cursos caros, genéricos. Já aconteceu comigo, no âmbito do direito, tá? Eu comprar um curso para fazer uma prova para A ou A B, eu não consegui assistir às aulas. Por quê? Paguei caro, mas era informação demais. E no final das contas, no final assim de tudo, nenhuma serviu para mim. Para o meu perfil, era muita informação, eu tinha que fazer muito simulado, eu tinha que assistir muitos vídeos, eu tinha que dar conta disso, dar conta daquilo, enfim, foram coisas, entre aspas aí, coisas demais para a minha proposta de estudo. No final das contas, não aprendi nenhum nem outro, e paguei caro, né? Outra questão, o jeito errado de estudar, eu não mapear os estudos com relação aos temas. Eu preciso fazer um mapa em relação, vamos supor, gramática. Eu preciso ter um mapeamento. O que é que eu sei de fonética, fonologia? O que é que eu sei de gramática, de morfologia? E isso aqui em relação ao edital. Onde está no edital este conteúdo tem que relação com a gramática. Então, se eu não faço esse mapeamento, vai ficar muito confuso e muito extenso, porque para ser aprovado em concurso público, você não precisa ser o expert na gramática. É importante você saber onde se encontra cada conteúdo. Aí sim, você consegue fazer o mapeamento. Mas, assim, aleatoriamente, não dá. É só desgaste e cansaço. E, por último, aqui eu tenho para vocês a fala de um juiz que ele tem sim, né? Ele tem um depoimento em que hoje ele é juiz, porque antes de ser juiz, ele foi professor de língua portuguesa, teve mestrado também, mas aí ele fez a faculdade de Direito e, enfim, construiu a carreira e passou no concurso para juiz e hoje atua como juiz. Mas devido a vários documentos mal elaborados, mal escritos, circulando nos tribunais, principalmente ali no gabinete onde ele atua, ou no tribunal que pertence à comarca onde ele atua, ele elaborou, parece até assim, incrível isso, né? Ele elaborou uma gramática específica, gratuita, para ficar disponível para os servidores públicos dos tribunais, devido a tantos erros, tantas situações assim linguísticas que emperravam o andamento do processo. Isso é muito sério. Isso tudo está na fala dele. Então, ele tomou consciência e falou, não, eu vou elaborar um conteúdo para poder auxiliar os servidores, porque do jeito que está, não anda.
Não que o processo vai ficar limpo e errado, mas assim, às vezes não dá para entender graves erros de português que tem ali, né? E esse processo, esse documento precisa retornar para ser reescrito ou causa ambiguidade, enfim, elementos da linguística, né, da linguagem que causam transtornos e até mal entendidos. Então, esse juiz, ele é daqui do estado do Paraná, de uma cidade, né, do interior, não é daqui de Foz do Iguaçu, mas a gramática dele está disponível para os servidores daqui dos nossos tribunais aqui para ser estudada. E são servidores que passaram em concurso público. Então, é aquela situação. Não basta apenas eu estudar para passar. É importante que eu estude para aprender. Por isso que lá no começo eu falei para vocês sobre a questão de macetes e tudo mais. Porque o importante é que eu saiba. E o método que eu elaborei não é um método que vai assustar. Ah, lá vem mais um método que eu vou ter que me debruçar, fazer um monte de atividade, fazer isso, fazer aquilo. Não. É para você pensar sobre a regra, pensar sobre a língua portuguesa e definitivamente aprender e ter segurança na escrita e na fala. Ok? Já estamos para mais uma nova etapa, vão anotando, se eu estiver muito rápida, só falar com a minha equipe. Então, olha só, aqui eu vou passar para vocês cada um daqueles pilares, tá? Por que eu preciso analisar, fazer uma análise correta da minha prova do edital? Olha, o edital, ele é extenso, mas eu preciso lê-lo, né? Então, primeira coisa, ler o edital. Segundo, ver os conteúdos que serão cobrados e o método vai te auxiliar a verificar tudo isso. E importante, ver provas anteriores desta banca, analisar estas provas, principalmente aquelas que estão relacionadas ao cargo que você almeja. Número 4, é muito importante analisar no edital os prazos que você possui, as documentações, enfim, tudo que está relacionado caso você seja aprovado, porque geralmente os prazos são curtíssimos. E o que você almeja é ser aprovado. E às vezes tem candidato que ele é aprovado e perde a vaga porque não apresenta documentação no dia previsto. Então, são situações que acontecem, tá? Então, o nosso módulo trata disso aqui, de orientá-los em relação a isso aqui também. O outro pilar, que é o autoconhecimento e técnicas de estudo. Que tipo de estudante você é? Como é que você estuda? Qual é o seu rendimento? Ah, meu rendimento ele é maior de manhã, ele é maior à tarde, é de madrugada. O meu é madrugada ou de manhã. À tarde eu sou uma negação para estudar. Eu preciso estar na base do cafezinho para poder me manter ativa. Então, o meu é assim, manhã e noite. E, se precisar, 4 da manhã, 5 da manhã. Esse é o meu método, Lucas. É a minha estratégia, esse é o meu tipo de estudante, eu sou esse tipo, né? Quem é minha aluna já sabe, né? Eu preciso de ter o meu material organizado. Às vezes consigo estudar com música, às vezes não. Então, depende muito do momento. Então, eu preciso ter um autoconhecimento. Como que eu elaboro, como é que eu vou estabelecer esse autoconhecimento, porque queiram ou não, talvez vocês aí, um de vocês, ou sei lá, não sabe ainda que tipo de estudante eu sou, como é a minha produtividade, e isso é muito importante, tá? Gatilhos psicológicos. Às vezes nós temos gatilhos que nos travam. Eu não consigo ir adiante. Ou ainda, eu fiz aquela prova daquele concurso anterior e não passei. Eu fico frustrada. Aparece aqui uma questão parecida para eu estudar. Vem um gatilho. Não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então, autoconhecimento para poder alcançar essa produtividade, né? E número 3, técnicas de estudo. Então, quais são as técnicas?
Como estudar? Como estabelecer horário? Que dia? Porque, gente, é muito importante que você tenha isso tudo bem alinhado para que você não se perca. E outra, será que eu tenho que estudar 24 horas? Será que eu tenho que estudar tudo de uma vez? Não, é importante esta organização. É importante o estudo, o lazer, o descanso. Esses três são muito importantes para auxiliar nessa questão do autoconhecimento. E o candidato ali, você, né, o aluno, não se perder e não desanimar. Pilar 3. Como é, então, se estamos aqui falando do fator tempo, como é que eu distribuo esse tempo, por exemplo, em relação à data? Opa! Saiu agora o edital, eu preciso estudar, não esperava que ia sair esse concurso, e a prova é daqui 3 meses. Opa, eu preciso distribuir o tempo com relação a essa data da prova. Então, primeira coisa, o que estudar? Segundo, prática de questões. Eu vou precisar praticar questões dependendo deste tempo. Porque se é um concurso que vai acontecer daqui a um ano, tá, tudo bem, você vai ter conteúdo, você vai ter questões, você vai poder distribuir melhor esse tempo. Agora, se for como a situação, como eu citei ali do Bruno, tinha uns 15 dias ou 20, qualquer coisa, o Bruno me corrige, para poder rever ali essas questões relacionadas ao português. Prática de questões. E como é que eu vou praticar? Como é que eu vou estudar essas questões? O método vai trazer isso. E número 3, revisão geral na última semana. Eu preciso fazer uma revisão? O concurso será, digamos, domingo. Eu faço uma revisão ou não? Faz. Como? Se houver tempo, não é? Vou revisar o quê? Aquilo que, né, o conteúdo que você achar que ainda haverá uma necessidade. Porém, o que é que eu não recomendo? Não recomendo que você faça uma revisão um dia antes da sua prova. Digamos, a prova é domingo e você pega um sábado inteiro para rever toda aquela quantidade de conteúdo. Não faça isso. O sábado você vai deixar ali os documentos, a caneta, tudo que você vai precisar para fazer a prova, o lanchinho, a água, tirar os lápis, não, o rótulo, todas aquelas recomendações, né? E descansar. Dormir? Não. Você pode descansar a mente fazendo o que você gosta em termos de lazer. Por quê? Para não sobrecarregar o seu cérebro. O seu cérebro ele já vem com uma quantidade X de informação e vem. O que pode acontecer se você ainda pegar esse sábado e fazer uma revisão de tudo? No domingo, o teu cérebro, entre aspas, bugar. O teu cérebro tá nem uma coisa, nem outra. Por quê? Um cansaço, né? Aquele cansaço de exaustão. Houve ali uma exaustão. E ainda tem aqueles que estudam no sábado e chegam no domingo, que é o dia X, né? O dia da prova, perde horário. O cansaço, não é? Esquece documento, perde o ônibus, nem tudo acontece. Então, é muito, muito importante o descanso, o lazer. Por quê? Descansar para estar aliviado, aliviada. E o cérebro, no dia da prova, bem, né, digamos assim, bem tranquilo, bem ali, está no lugar, está tranquilo, vou poder fazer a prova com toda a tranquilidade, porque eu estou bem. Isso é muito, muito importante. O próximo pilar aí, o pilar 4, como é essa questão da prioridade de conteúdos para o estudo? Você vai precisar dedicar um tempo maior para maiores dificuldades. Por quê? Se eu tenho dificuldade com língua portuguesa e com raciocínio lógico, sei lá, na prova vai ter da área do direito, mas eu tenho conhecimento, eu sei, eu domino, vou me dedicar a português e a matemática, né?
é isso que eu vou precisar fazer. Porque já é um resultado do autoconhecimento. Eu já sei o que eu não sei tão bem, não é? Depois, olha, prática de questões focadas. Eu vou praticar questões, se possível, daquela banca, daquele nível médio, nível superior e daquele cargo específico. Por quê? Treino. Eu vou treinar, eu vou conhecer a banca. Geralmente, a banca, ela elabora questões conforme, olha a dica que eu vou trazer para vocês, conforme o cargo, é o nosso nível, item 3 aqui. Como assim, prof? Olha, pensem comigo. Eu vou fazer um concurso para auxiliar administrativo e lá no edital, na parte específica das funções com relação ao cargo, está dito lá, né? Nós temos várias, eu vou fazer várias tarefas, né? Vou executar várias tarefas caso seja aprovado e contratado e tudo mais, né? E aí, uma delas está lá. Escrever textos, correspondências oficiais, relatórios, produzir relatórios. Ali eu já estou tendo uma sinalização de que eu terei questões na minha prova de português relacionadas à escrita. Concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, que em relação ao uso do verbo, se ele exige, se não exige crase. Então, interpretar, vejam bem, interpretar essa parte específica, entender no edital o que o cargo exigirá de mim, vai me possibilitar praticar questões focadas. Eu não estou dizendo que serão todas as provas assim, mas na maioria, questões relacionadas à escrita, neste caso, neste exemplo que eu dei. Então, é muito importante e tem um detalhe, nem todo mundo lê essa parte do edital. Por que eu digo isso? Pela minha experiência, onde eu disse para vocês que houve a aprovação de mais de 300 candidatos. Por quê? Porque nas minhas aulas, em curso preparatório para concurso, eu trabalhei isso com eles. E aí, eles conseguiram ser aprovados. Entenderam? Então, é muito importante. E não é qualquer curso que oferta isso e que apresenta isso. E eu trouxe para vocês justamente pela minha vivência, pela minha experiência e pelos resultados alcançados, que foram positivos, foram norteadores. E, por fim, eu tenho aqui o conhecimento da banca e nível de formação. Ah, prof, mas você já falou tanto da banca, que a gente precisa conhecer a banca, o que mais tem a dizer sobre isso? Então, eu preciso conhecer o padrão das questões da banca. Exemplo, FGV tem um padrão, Fundatec tem outro padrão. Nós temos aqui a Universidade Federal do Paraná, que às vezes ela elabora as provas para a Itaipu Nacional, né? Então, quando eu disse para vocês que o Jean, né, que ele passou no concurso e entrou, foi, né, e hoje é um servidor da Itaipu Nacional, o que eu quero dizer para vocês a prova que ele fez da Universidade Federal do Paraná foi de um padrão, e a prova que ele fez agora, porque ele fez também, porque até para o cargo que ele almejava, ele precisou fazer concurso, mesmo estando lá internamente trabalhando, como foi outra banca, foi outro padrão. Então, nós precisamos saber que banca é essa, qual é o nível dela, né? A prática de questões anteriores, das bancas específicas. Prof, mas eu posso comparar uma banca com a outra e estudar questões? Pode. Principalmente se você for fazer para nível médio e pega questões de nível superior da sua banca e duas provas de uma outra banca, só para você aprimorar, não tem problema. Mas é a recomendação, tá? E eu preciso, o candidato, né, entender o nível da minha prova. Por quê? Quando eu entendo o nível da minha prova, vai implicar no tempo de estudo, a concorrência.
quantos candidatos tem e qual o conhecimento que eu tenho. Então, assim, entender o nível da minha prova vai implicar no tempo de estudo, concorrência e no conhecimento. Olha o meu exemplo, eu concorri, Carmen, prof. Carmen, eu tinha nível médio e eu concorri com nível superior, porque eu vi os alunos da faculdade ali e ex-alunos já graduados. Então, eu busquei o conhecimento e a dedicação e fui entender o nível que seria a minha prova. E me dediquei. E o conteúdo que eu não sabia, eu fui aprender e estudar para poder conseguir. Tudo bem aqui? Nível de formação. E o nível de formação, só para lembrarmos, é ali, tá? Nível médio, nível superior. O que acontece? A minha experiência em relação à língua portuguesa e níveis de formação em questões e conteúdos de prova, ela me traz a seguinte certeza. Quando uma prova, vocês forem fazer uma prova e é nível fundamental, né, que é para um cargo mais simples, digamos assim, né, vai elaborar questões de separação de sílaba, de ortografia, se é adjetivo, se é advérbio, ok? Se é nível fundamental 2, que eu quero dizer assim, já lá, o nível médio, né? Fundamental 2, não, o que eu falei foi fundamental 2 e agora nível médio, né? O nível médio já vai exigir um pouquinho mais de complexidade em relação à língua portuguesa. Haverá questões de interpretação, haverá questões de reescrita, haverá questões de processo de formação de palavras, enfim, já vai abordar um pouco mais a gramática. E quando você se deparar com uma prova de nível superior, que o cargo exige, né? A prova exige para o teu cargo nível superior, você pode esperar. Serão questões mais complexas. Eu não vou apenas precisar saber adjetivo, substantivo ou crase. Eu vou precisar saber adjunto adverbial, adjunto adnominal, sintaxe, pontuação, mas não é uma pontuação assim de uma oração, de uma frase, não, é de um período. Tem bancas que extraem um parágrafo ou um trecho do parágrafo e coloca lá na questão para você reescrever, ou qual opção é a melhor reescrita daquele trecho sem ter erros gramaticais, sem ter interferência no sentido. Então, o que eu estou dizendo? Complexidade. A prova de nível superior, ela exige essa complexidade do conteúdo da língua portuguesa em relação à gramática. Não bastará apenas saber as regras, mas a aplicação dessas regras. Isso que eu quero dizer para vocês. Por isso, o pensar português, que está inserido aí no método A Prova Português, ok? E aí, o bônus da aula, né? Chegamos aqui em um bônus dessa aula, que eu vou passar 2 dicas, mas me aguardem aí o Lucas, que nós temos aí uns sorteios bacanas para vocês, tá? Então, desta aula, vocês já ouviram falar do chat GPT? Levanta a mão, ou diz aí quem já usa ou conhece o chat GPT tão falado, enquanto eu bebo água. Eu uso, hein? Lucas usa. Quem mais? Alguém mais aí utiliza? Levanta a mãozinha, dá um tchauzinho. Quem já ouviu falar do chat GPT? Já ouviu, Alessandra? O Rondi? Quem mais? Everton? Isso mesmo. Então, assim, chat
ChatGPT é uma ferramenta para escrever tudo para mim? Parece que sim. Mas, prof, qual é o seu pensamento em relação ao ChatGPT? É uma ferramenta para o meu estudo, para o meu aprendizagem, né? Para a minha aprendizagem, quero dizer. Vamos supor, é uma ferramenta para eu, como professora, buscar o melhor conteúdo, elaborar um plano de aula bacana, enfim, é uma ferramenta muito útil, que requer, sim, toda a sua cautela, toda a sua responsabilidade. Mas, como utilizar, então, o ChatGPT para aumentar as chances de aprovação? Colocar, sim, palavras-chave relacionadas aos conteúdos específicos. Mas você vai precisar saber analisar o que o ChatGPT está te oferecendo. Não basta perguntar para ele, colocar lá, né, como comando, o que é adjetivo. Não vai ser suficiente. Se eu quero saber o que é adjetivo, eu posso ir na gramática. Agora, o que é definição do adjetivo, exemplos, como utilizar na escrita. Então, assim, esses comandos para você poder aumentar o seu conhecimento e a sua chance de aprovação. Tenho dificuldades com a escrita para responder uma questão aberta. Preciso treinar um texto. Mas eu vou lá na internet, no encontro, né? É muito difícil encontrarmos textos bons na internet, no Google, tio Google, vamos dizer assim, né? Mas assim, lá no ChatGPT, eu posso pedir para ele um texto do assunto que eu tenho interesse, ou que eu suponha que possa ser cobrado em uma prova escrita, que vai ter questão aberta ou redação, e a partir desse texto eu treinar um resumo, eu treinar uma redação e deste mesmo tema ou deste mesmo texto, comandar para o ChatGPT ou outras ferramentas que já tem aí, que existem, para fazer o resumo. Por que eu digo isso? Porque são ferramentas plausíveis que nos auxiliam, mas elas não podem substituir tudo aquilo que eu vou fazer. A ferramenta não vai estar no meu lugar no momento que eu tiver que escrever uma redação lá na minha prova de concurso ou responder a uma questão aberta. Então, se existe, eu preciso saber utilizá-la. Como é que eu aprendi a escrever? Porque eu não sabia escrever um resumo, gente. Na época não tinha a ferramenta ChatGPT ou a ferramenta, acho que é Resumens. Tem uma ferramenta específica ou várias ferramentas que, né, prontinho ali um resumo para você. Mas assim, o meu orientador da época, como eu mandei um resumo para ele, ele falou, não, está uma porcaria esse resumo que você fez. Porque eu precisava mandar para uma publicação, né? E aí, ele me mandou o resumo dele. Ele falou, que tal assim? Ele me ajudou. Eu poderia ter escolhido, né, digamos assim, em ter apenas ficado com o resumo que ele fez, encaminhar e acabou. Não, eu escolhi estudar o resumo que ele fez e comparar com o meu, porque o tema era o mesmo. As palavras, praticamente, né, as palavras-chave, as mesmas. O que é que eu fiz? Comparei. Por que o dele está assim e o meu está uma porcaria? Por quê? Por quê? E fui, e risquei, e grifei. Foi a partir daí que eu aprendi a escrever bem. Foi a partir daí que eu comecei a ter segurança e a partir daí eu consegui fazer a minha dissertação, mais de 100 páginas, com tranquilidade, sem medo, sem sufoco e tocar o barco. Então, eu preciso utilizar o ChatGPT para isso, para o estudo, para o treino, mas não para ele fazer tudo no meu lugar, ok? E quem mais souber outras utilizações para o ChatGPT, depois anota aí, vai passando aí, porque vocês têm também as experiências de vocês, né? E, número 2, a preparação para o ingresso pós-aprovação. O que é que eu quero trazer aqui para vocês? Isso aqui ainda não é o nosso sorteio, tá? É só uma dica a mais aqui do nosso aulão. Veja bem, eu não posso estudar português tão somente
para passar na minha prova. Eu preciso estar atento, atenta, que, ok, nessa primeira fase eu vou me dedicar para passar. Parabéns, você passou, você está agora como um servidor público, digamos assim. No seu ambiente de trabalho, você vai continuar escrevendo, falando, produzindo material. E você precisará estar seguro, segura nessa sua atividade. Por quê? Para evitar assédio. Assédio, digamos assim, tá vendo? Passou no concurso, não sabe nem escrever. Essas humilhações que eu também já atendi, também já cuidei dessas travas, né? Que o servidor passou a ter a partir do momento em que ele ingressou e começou a sofrer isso daí. Então, é preciso estar preparada para pós-ingresso, para falar com a chefia, para apresentar-se em reuniões. Então, não é aquele mundo conto de fadas, não, é uma realidade. Então, é muito importante que você se dedique, que você estude e tenha essa segurança para a sua vida profissional, para que você possa ter segurança em qualquer lugar. Prof, mas eu tenho que estar sempre falando corretamente? Depende de onde você estiver, de onde, da sua formalidade. Então, esse bônus que eu deixo para vocês não eu nunca vi esse tipo de bônus ou informação em qualquer curso preparatório. Eu jamais, por exemplo, no curso que eu fiz, aí, seja para a área do direito, como que deveria ser, ou atuar depois do ingresso, depois de estar, né, atuando como servidora pública, por exemplo, não tem isso. Mas eu acho relevante isso em função da experiência que eu tive, tá? Eu já tive promotores, filhos de promotores, que fui paga para dar aula em relação a esse pós-ingresso, para ter a segurança do pensar e rapidamente conseguir elaborar um documento sem aflição, com tranquilidade, sem medo. Então, são essas duas dicas, esses dois bônus que eu deixo para vocês. E agora a minha equipe vai pegar os nomes de quem está aí até agora ouvindo a Prof. Carmen, que eu já, né? Estou quase aqui, estamos quase terminando, mas ainda tem mais, um pouquinho só. Mas agora é um momento bem bacana, porque eu preciso dos nomes para sortear, né, Lucas? E o que é? Vocês vão conhecer o nosso treinamento Masterclass à prova português. Bora pegar os nomes aí? Bora. Enquanto o Lucas anota, vamos ver aqui. Você vai anotar a partir dali, do? Pode deixar que eu pego aqui. Então tá, enquanto o Lucas está com o nome de vocês que estão aí me ouvindo, assistindo, estamos aqui, ó. O treinamento Masterclass à prova português, rumo à aprovação da sua vida. Olha, esse treinamento de hoje, que foi Masterclass, por isso assim tão breve, buscando exatamente isso, a aprovação da sua vida, aquela que você quer, tá? A que você busca. E a mensagem que eu tenho aqui, ó, o estudante comprometido, ele passa em provas. Ele não passa apenas em uma prova, ele passa em provas. Ele pode tentar aquela prova que ele quiser. E digo mais, não passou na primeira, na primeira prova que você fez, mas alcançou a melhoria na sua chance, já é positivo. Significa que mais um passo você vai conseguir. Porque milagres acontecem? Acontecem, mas às vezes a dificuldade é X e demanda um tempo de dedicação, então, se nesse meio tempo tem um concurso, com certeza, se você está aqui no zero e estuda e a prova é logo ali adiante, se você não passar, eu tenho certeza que
que a sua chance, a sua nota, ela vai estar assim muito, muito próxima da aprovação. Agora, se tem um tempo um pouquinho maior e você estar organizado, acompanhando, né, com todos esses tópicos que eu tratei com vocês agora, com certeza você vai conseguir. E o método, a prova portuguesa, está elaborado focando exatamente isso. Vamos ver aqui. Agora, eu tenho aqui a minha equipe para explicar. Anotou, Lucas? Sim. Olha aí! Já iremos fazer, já. Nós já iremos sortear. Então, acho que o Lucas explicaria melhor aqui, Lucas, essa parte. Desculpa aí, pessoal, só para eu poupar a minha voz um pouquinho. Vou regar a minha garganta com água. Estou, né, aqui com a minha aguinha, que é muito importante também, né, para a nossa voz. Então, eu passo neste momento a palavra para o Lucas, meu assessor, só para eu tomar uns goles de água aqui. Show de bola. Bom, galera, então, estou aqui mais uma vez. Vocês estão me vendo aí? Acho que agora... beleza. Bom, agora... eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa parte do curso, enquanto a professora dá uma respirada, né? Falou bastante conteúdo aí de valor. Esperamos que esteja sendo, né, de valor para todos vocês. Esse treinamento Masterclass, ele é um treinamento 100% online e ele é de envio imediato, né? Então, a partir do momento que você se inscreve, você já recebe um e-mail com a sua confirmação, com seus acessos para você poder já começar os estudos, né? Teremos as primeiras aulas a partir da quarta-feira, e ele é um curso 100% online, né? Então, essa é a grande vantagem, você poder, nos dias de hoje, estudar do conforto de casa mesmo, né? No celular, no tablet, no computador, e a duração de acesso é de 1 ano. Então, pela experiência que a gente tem com a professora e com os alunos que estão realizando, né, mais de 300 aprovações aí nos últimos tempos, né, professora? Com menos de 1 ano, você já consegue ter a sua aprovação em concurso. Então, vale muito a pena, porque encurta o seu caminho, né? Eu faço parte da equipe de marketing dela, né? Não sei se vocês me conhecem, mas a gente acompanha durante as gravações, durante o expediente, né, que ela tem, e a gente vê a realização, principalmente da Maria, né, que ela colocou ali nos primeiros depoimentos, que foi uma aluna que passou em primeiro lugar sendo assessorada, né, 100% assessorada pela professora. Então, quem está em busca de ter sua aprovação, não só em concurso, né, professora, vai servir para quem também... Profissionalmente, oratória. Vestibular também, né? Vestibular. Então, para todas essas pessoas que precisam realmente mudar de vida, porque, como vocês viram, né, para a professora é mais do que nítido, né, que transformou a vida dela, né, mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer coisa, porque, assim, na minha opinião, a visão de que vocês vão precisar investir em vocês se vocês querem realmente mudar a vida de vocês, querem ganhar mais dinheiro, querem ter um emprego melhor, querem ter condições de vida, qualidade de vida melhor, né? Então, é essencial que vocês tenham o caminho correto, porque a maioria dos questionamentos que a gente vê aí, se não o maior questionamento dos alunos, né, que chegam com a professora fiz um curso de R$1.000, fiz um curso de R$2.000, de R$3.000 e não tive o resultado que eu queria. Pela questão de ser muito conhecimento, pela questão de ser um curso que tem muita informação, mas não, de repente, aquela informação que você precisa do jeito certo para você conseguir passar no concurso. Então, eu acho que vale muito a pena vocês considerarem, né, a possibilidade de ingressarem no treinamento. E ele é dividido em módulos, então, com várias videoaulas. Então, vocês vão vou mostrar aqui agora os módulos, né? São uns 8 módulos, né? Agora eu vou deixar a palavra com a mestra. Os 8 módulos. Então, vamos lá. Análise personalizada do edital. Técnicas avançadas de língua portuguesa. Então, nós teremos aqui as técnicas avançadas sobre o conteúdo da língua portuguesa. O número 3, metodologias de estudo. Então, como desenvolver um plano de estudos personalizado. Então, são os módulos, né? O módulo número 4,
o mock test e o feedback, ou seja, proporcionar simulações de provas. Então, esse treinamento, não é, Lucas? Exatamente. Número 5, então, módulo 5, gerenciamento emocional. Vocês perceberam que eu não falei até agora da questão emocional, né? Então, gerenciamento emocional, técnicas para controlar a ansiedade. Por que esse módulo? Porque muitos candidatos saem prejudicados não somente por questão do conhecimento. Às vezes ele tem o conhecimento e o estado emocional, a condição emocional e a ansiedade prejudicam. A ponto de eu já presenciei, tá? Aluno, candidato que passou mal, ambulância, então, ou cansaço mental, estresse, então são várias histórias, não me estenderei aqui. Então, por isso, este módulo, gerenciamento emocional, técnicas para controlar a ansiedade, que é assim, o extremo que nós temos tendo hoje, né? A ansiedade. Número 6, estratégias de grifos e anotações. Então, o nosso módulo 6, o que eu anoto? Eu preciso grifar, não preciso grifar, não somente em relação ao estudo, mas na prática, para poder fazer uma prova, resolver uma prova. É muito importante, ajuda muito. Módulo 7, análise e interpretação de texto. Trabalhar a capacidade de compreender e interpretar textos, porque é um caos. Eu digo para vocês que é um caos por experiência minha também, tá? A extrema dificuldade de se ler um texto e compreender ou interpretar, seja para responder questões, seja para fazer uma questão aberta, responder uma questão aberta ou redação. É bem complexo isso. Então, o nosso módulo 7. Por que ele é o módulo 7, prof? Porque para eu saber isso, eu preciso ter bases da língua, gramaticais, conhecimentos gramaticais, tá? Não basta pensar, tá aqui, ó, um módulo, um curso para interpretar texto. Então, você vai precisar do quê? Do módulo 2, das técnicas avançadas de língua portuguesa. Porque não adianta, olha, grifem aí o adjunto adnominal. Ah, o que é adjunto adnominal? Não é? Olha, esse primeiro período, o que é período? Entendem? São exemplos simples que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E número 8, o suporte e acompanhamento continuado. Então, o módulo vai envolver tudo isso, e como o Lucas explicou, você terá, né, o suporte e o acompanhamento continuado da Prof. Carmen. Então, e mais 3 bônus exclusivos, né, Exatamente. Lucas? Vamos lá. Os bônus já valem o curso. Já valem, isso mesmo. Olha ali, quais são esses bônus? Mentoria online comigo, vocês vão ter mentoria. Então, vejam que está em destaque aqui primeiramente, ó, bônus especiais para os primeiros 20 inscritos. Vão ter mentoria online comigo, técnicas avançadas de redação. Essa pega, ela reprova, causa medo, tem traumas, tem inúmeras questões emocionais envolvidas. E olha só o terceiro bônus, a correção de uma redação. Então, os 20 primeiros inscritos vão poder encaminhar uma redação para a Prof. Carmen, né, eu fazer a devida correção com a orientação para a reescrita e, com certeza, a melhoria da redação. Ok? E, vamos lá. Tudo que você irá receber. Então, você vai ter, primeiro, os 8 módulos fundamentais. O Lucas já vai explicar para vocês, tá? Não, nem olhem valores agora, que depois nós já vamos estar explicando. 3 bônus exclusivos, mentoria exclusiva e suporte VIP. Muito bom, né? Quer explicar a partir daqui ou no próximo módulo? Vamos ver. Só um pouquinho. As dores de cabeça que você irá poupar a partir deste módulo. Falta de conhecimento técnico, parar de andar em círculo, a falta de dinheiro e viver os seus sonhos. Então, assim,
você não investir neste momento para você alcançar o que você precisa, vai fazer com que você tenha esse tipo de dor de cabeça, não Dores de cabeça que são maiores do que se você... não vou dizer que você vai ter dor de cabeça se você comprar o curso, né? Mas você talvez tenha que investir até mais. Exatamente. Né? Quanto que você não teve que investir, né? Muito. Gente, livros. Na época eu precisei investir muito em livros. E olha que eu encontrei livros bons, livros que eu precisei depois trocar por outros. Então, assim, as experiências, né? E é muito importante porque, assim, ó, você não tem o conhecimento, que caminho seguir, você fica e tenta. Chega um momento que precisa de um profissional, precisa de um método. Quantos anos, né? Quantos anos? E fica, eu tento agora, eu tento de novo, e fica, eu vou comprar esse, eu vou investir nisso, como o Lucas falou agora há pouco. Às vezes tem um investimento, eu mesma fiz isso, investi num curso caríssimo, quase R$ 3.000, e não consegui fazer este curso devido a tanta informação, tanta coisa que tinha ali, né, que havia ali. E a falta de dinheiro e de viver, né, aquilo que eu sonho. Quando eu disse para vocês, né, dos meus filhos que passaram, ou outros que eu vi, aluno que passou em primeiro lugar, ganhou troféu no ensino médio, nível nacional, aluno que conseguiu ter, já estava investindo em cursinho durante 2 anos para passar numa universidade pública, no vestibular, e aí, com o método, eu dei aula para ele e ele finalmente conseguiu ingressar na universidade pública. Então, 2 anos que ele já estava tentando, e eu não era a professora dele. Quando ele fez aula, ele conseguiu, e ele declarou isso, falou, eu estou aqui por causa de você, foi por isso que eu consegui. Mas ele também tem o mérito dele, vocês têm o mérito de vocês também, né? Quando investe, quando se dedica, né? Poder viajar. Melhor coisa, né? Viajar não somente pelo Brasil afora, mas para o exterior. Coloquem os sonhos no papel e coloquem as metas de vocês. E eu gostaria de dizer também que, às vezes, até comer uma pizza, né? Sim, a gente se poupa. Como é que você vai comer uma pizza com a família, ter um momento de lazer, se você não tem um dinheiro ali por não estar, de repente, aprovado em algum tipo de, não só concurso, mas até para você passar numa entrevista de emprego, você precisa. A estabilidade financeira. Exato. Poder planejar a sua vida, poder programar, não ter medo de ser demitido, não é? Então, várias situações que a gente sabe que são as vantagens de estar, de passar, né, no concurso público. A aprovação, a gente pensa que é simplesmente um passar em um concurso, mas tem vários sintomas, né, professora? E aí, olha só, aqui vem a parte boa para vocês, principalmente. Já estamos quase finalizando, né, Lucas? Depois, claro, eu vou atender as perguntas que houver ali, os comentários, tá? Vamos lá. Beleza, então, eu vou explicar agora para vocês como é que funciona a parte da inscrição, os valores e as informações, né? Bom, então, você se inscrevendo no curso até a meia-noite de hoje, deixa eu ver que horas são, 9h37, o curso ele vai estar disponível por apenas R$ 397, o valor integral dele é de R$ 997. Você vai estar ganhando um baita desconto que você vai poder estar utilizando aí formas de pagamento como Pix, cartão de crédito em 12 vezes. E você deve estar pensando agora, né? Nossa, mas será que eu faço? Será que eu não faço, né? Será que eu vou realmente conseguir? Então, além de tudo isso, toda essa estrutura, né, professora, que a gente está há meses já planejando, né, para fazer esse lançamento desse curso da melhor forma possível para ajudar realmente pessoas a mudar de vida, porque a professora já tem os alunos dela, já tem toda uma estrutura aí que está funcionando. Esse curso a gente criou realmente para conseguir ajudar pessoas ao redor do Brasil, deve ter gente do Brasil inteiro aqui conosco, né? Então, é mais para realmente contribuir com as pessoas do que o próprio valor em si. Eu não vou dizer, né? Não posso ser hipócrita aqui, o dinheiro é importante para movimentar esse projeto.
A gente gastou dinheiro para conseguir promover tudo isso aqui, não é verdade, professora? Mas o que fica, no final das contas, é a nossa intenção, né, de conseguir fazer com que você tenha a sua aprovação. Então, como está escrito aqui no slide, uma aprovação já paga e sobra, com certeza, né? Com certeza. Muito mais esse investimento que você vai ter, que é um investimento baixo, se a gente for pensar, né? E para você poder se inscrever com uma garantia, com segurança, né? Fazer o seu curso sossegado, tendo suporte, que a gente acha muito importante, né? Nós que estamos da área da educação, a gente sabe pelo que vocês passam, né? Principalmente a professora, ela vê ali, junto com os alunos, no campo real, digamos assim, das coisas, quais são as dificuldades, né? O que o aluno tem que melhorar. A gente vai tratar cada um que estiver no curso de uma forma individualizada. O curso, ele tem um conteúdo que ele é abrangente para todos, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter as lives de tirar dúvidas, a gente vai ter o acompanhamento do grupo, o acompanhamento da professora também. É importante. Que é extremamente importante. Então, tudo isso já vale muito mais do que R$ 997, se a gente for parar para pensar, né? E aí nós temos 2 tipos de garantia para você que está querendo se inscrever, para você se inscrever de uma forma segura e tranquila e investir o seu dinheiro, que a gente sabe que é suado, né, professora? Então, a primeira garantia, ela é uma garantia incondicional de 15 dias para você entrar dentro do curso. As aulas estarão disponíveis a partir da quarta-feira que vem já, né, dia 17. A gente vai para a gravação dessas aulas já o quanto antes, né? Até para você poder dar suporte já para essas pessoas, né, professora? Com todas as dúvidas e tudo mais. E essa é a garantia incondicional, e nós temos uma garantia para quem realmente está comprometido, né? Porque a gente sabe que não adianta você só comprar curso, não adianta você só fazer aula, você precisa estar realmente comprometido em aprender, né? Senão você não vai ter sua aprovação, e essa é a verdade, preto no branco, não é assim? Então, nós temos 90 dias para você testar, você vai aplicar todos os métodos ali do curso, vai aprender todos os módulos, né? Vai implementar, que é muito importante, vai tirar suas dúvidas, e aí chegou nesse final desses 90 dias, você não conseguiu ter algum tipo de melhora, né? Porque a intenção aqui é você ter mais chances, né? Elevar suas chances de ser aprovado. Se você não conseguir, a gente vai testar isso junto com você, né? Se você não conseguir ter a sua melhora nesse sentido, a gente vai ter mais 90 dias que a professora vai sentar com você, vai pegar na sua mão e ela vai estudar ali junto com você a aplicação do método, tirando suas dúvidas, tirando tudo que estiver te atrapalhando da frente, para que depois de mais 90 dias você tenha o seu resultado tão esperado de elevar o seu nível de português, aprender as técnicas, conseguir ter mais chance para quando você estiver lá na cadeira do seu concurso, lá, esteja preparado, focado e consiga ter, pelo menos assim, né, professor, igual a Maria, a Maria, ela é uma grande aluna e mentorada da professora, também pelo fato de que ela nem se classificava. Então, você imagina, uma pessoa que não se classificava passar em primeiro lugar, né? Então, eu acho que é uma realização em tanto, sabe? Eu quero que vocês também possam sentir isso na pele de vocês, né? Essa transformação que uma aprovação pode trazer. E aí, depois desses 180 dias, então, só recapitulando, 90 dias para você implementar todo o método, tirar todas as suas dúvidas, participar das lives, mais 90 dias de implementação com a professora ali, sentada ali junto com você, fazendo lives iguais a esta aqui que você está agora. Se chegou nesse final desses 180 dias, você não conseguiu, você recebe todo o seu dinheiro de volta e a gente ainda dá mais R$100 de bonificação para vocês entenderem o quanto que é importante para nós, né, para este projeto, você melhorar realmente, né, a gente está comprometido com o seu avanço dentro dessas questões relacionadas às aprovações aí, concursos e a prioridade. É a prioridade, exatamente, né? Então, assim, aqui você tem um caminho que ele é muito promissor, e se você achar, né, fiz lá os 180 dias, não consegui e tal, tá tudo bem, a gente vai devolver tudo para você. Nunca precisamos, né, professora, utilizar esse tipo de garantia, porque o aluno que está comprometido, igual a professora colocou no slide,
quem está comprometido realmente chega lá, né? Eu tenho aqui a Vilene, né, Vilene? Olha a Vilene ali. Isso. Fala um pouquinho aí, Vilene. Ativa o... Ativa Como seu é? microfone. Ativei. Só fala para o pessoal como que tá sendo, como estão sendo nossas aulas. Claro que não é nesse padrão aqui, né, Vilene? Mas assim, que maravilha, não é? É excelente. Inclusive, até eu já consegui observar que até em relação à insegurança que eu tinha, eu já estou conseguindo superar. Isso dentro de o quê? A gente só teve uma aula, 2 aulas, que Duas foi aulas. ontem. Isso. E outra coisa, é interessante a forma como ela passa o texto para que a gente analise. Então, fica mais fácil para a pessoa entender o que é que realmente tem que ser, por exemplo, no meu caso, que é a interpretação de texto, né? Como realmente se deve interpretar o texto. Que antes eu sentia muita dificuldade, né? Muita, não é pouquinha, não. E aí, assim, eu estou achando, eu estou achando um curso que realmente vale a pena. Eu estava aqui assistindo e pensando, é uma pena que a internet chegou já bem depois que a gente nasceu, né? Porque a internet facilita, né? Quem encontrar professores igual à professora, né, Carmen? Então, para mim, eu estou muito grata. E Aí eu tanto é também. que eu nem tenho preguiça de fazer, já disse até a ela, cobri até um caderninho. E eu não tenho preguiça de fazer o exercício, fico empolgada, entendeu? Porque eu estou sentindo que eu vou superar meus traumas. Com certeza. E olha, nós estamos já anotando os nomes aí para sorteio, né? Vilene, muito bom te ouvir, muito boa a tua fala. E eu sempre digo que a realização dos alunos é também a minha realização como pessoa, como ser humano e profissional, né? É isso mesmo. E aí, Muito bom. Lucas? Obrigada, viu? Vamos para o Nada. sorteio? Vamos, então, só para fechar com chave de ouro, né? Já enviamos o link de cadastro para quem quiser se inscrever no curso lá no grupo. Vou mostrar um pouquinho de como você faz a sua inscrição rapidamente aqui e a gente já vai para o sorteio, tá bom? Lembrando que... Né? Quanto tempo? Isso, 10 lembrando que... minutinhos a gente termina, eu acho, né? 10 minutinhos, exato, coisa rápida. Até a meia-noite de hoje, então, R$ 397, fica em 12 vezes, né? Vai dar 30 e poucos reais, dá menos que uma pizza, né? R$ 497 de amanhã, né? Da meia-noite até o domingo. E do domingo em diante, né? Caso haja vagas ainda, R$ 997, tá bom? Então, deixa eu só passar o slide aqui. Beleza, então esse aqui é o site da inscrição de vocês, né? Ele é o QIFI, é um site seguro, é uma plataforma que a gente trabalha já há anos. Então vocês vão colocar basicamente os dados de vocês ali para a gente conseguir entrar em contato com vocês, para a plataforma conseguir endereçar o acesso de cada um também. Então basicamente é o e-mail, o nome completo, o CPF, o número de telefone que a gente vai pegar também como WhatsApp, né? Você escolhe ali a sua forma de pagamento que você vai querer. Cartão, o boleto ele não está disponível, tá, galera? É só ilustrativo. O Pix está disponível. Então, cartão de crédito em 12 vezes e o Pix, tá bom? A gente vai deixar o grupo agora no final, depois do sorteio também, e do Tirar Dúvidas aberto, para caso alguém tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, né? E a gente também gostaria muito que vocês deixassem lá no grupo, quando finalizar essa live, o que vocês acharam, porque a gente está trabalhando para melhorar esse tipo de conteúdo, né, para cada vez mais a gente conseguir atender as necessidades que não só quem está aqui tem, mas o Brasil tem, né? Porque o Brasil precisa de português, né? Olha aí, então todos que já passaram por mim, né? Meus ex-alunos, nós aqui nos conciliando,
comemorando, estudando, trabalhando. Olha aqui meu aluno feliz quando terminou o mestrado, congresso, o tempo, as coisas boas, né, da aprovação. É o que a gente tenta pra mostrar um pouquinho, né, dessas realizações, os empenhos. Show de bola. Show Acho de que bola. agora acabou. Então, Beleza. nós vamos conduzir o sorteio. Isso. Alguma dúvida? Tem ali alguma mensagem? Deixa eu verificar aqui, pessoal, só para eu poder atender. Tirar aqui para poder... Ali, a Gabriela. Gabriela está aí, Gabriela? Ah, tá. Está ali. A Gabriela e a Aparecida também levantou a mão. Ah, tá. Ó, o Andrei comentou, método anti-pegadinha, por ensinar a pensar e entender a lógica da questão. Isso mesmo. A Gabriela, boa noite, tudo bem? Estou realizando bastantes concursos que, além dos objetivos, estão tendo redações, que é o texto dissertativo. Qual a principal diferença entre um texto assim para concursos do que o formato do Enem? Pois vejo que os temas são mais reflexivos e não exigem tanto uma proposta de intervenção como é o caso do Enem. Olha, excelente pergunta, Gabriela. É uma tecla que eu bato muito, tá? Nas minhas aulas. Por quê? Nós temos nos deparado, nós professores, principalmente no ensino superior, que o aluno que sai do ensino médio ou aquele aluno que fez a prova do Enem, ele vai fazer uma redação, ou até para concurso, ou até ali, em alguma disciplina do ensino superior, pede para fazer um texto dissertativo argumentativo, ele vem com propósito de intervenção, ele vem com o padrão Enem. Então, para não me alongar tanto, o que acontece? A proposta de intervenção é um modelo padrão para o Enem. Não o texto dissertativo argumentativo, você pode apontar ali no fechamento do seu texto, na conclusão, uma possível solução, mas não nesse formato do Enem. Não é, assim, adequado, não é viável. Um texto dissertativo argumentativo eu vou escrever, vou apresentar meus argumentos da forma, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas eu vou fechá-lo conforme o que eu desenvolvi, a minha tese, o tema. Não há uma obrigatoriedade, não há esse critério, tá? Na correção para a proposta de intervenção. Proposta de intervenção é um critério para provas específicas para o concurso do Enem. Só que nós estamos nos deparando com isso. A cabeça parece que já vem pronta, vou fazer padrão Enem para todo o texto dissertativo argumentativo. Não é assim. Respondi, Gabriela. Beleza, Aparecida. Acho que ela queria fazer uma pergunta também. Quem? Aparecida. Aparecida? Isso. Quer fazer uma pergunta? Liga seu microfone, caso a senhora esteja perguntando. A Gabriela saiu? Tá. Não. Alguém mais? A Gabriela disse que sim, obrigada. Boa noite, mas vamos fazer o sorteio, ou depois vai ser repassado para eles. Nós vamos fazer, tira só as dúvidas sossegadas. Alguém mais tem dúvida? Ninguém mais? Quem precisar também. Pode me perguntar depois ali no meu WhatsApp, no WhatsApp do aulão, do grupo, que eu estarei respondendo, tá? Fiquem à vontade.